Hoje a gente vai pro segundo episódio em que eu, um paleoartista, vou tentar opinar e trazer algumas outras ideias e interpretações sobre os designs da série The Dinosaurs da Netflix. E hoje a gente vai pro segundo episódio. Então, eu acho que tem algumas espécies que vale a pena a gente comentar um pouquinho, por mais que em alguns casos não esteja totalmente errado assim, mas eu acho que vale a pena opinar e trazer a minha interpretação pessoal também como paleoartista. Enfim, se vocês gostaram do primeiro vídeo, eu espero que vocês gostem desse também. Fiquei muito feliz com os resultados do primeiro vídeo e por isso tô trazendo o segundo, né? Considere então hypar esse vídeo para eu ter um bom desempenho durante a semana, tá bom? E também dê uma olhada na área de membros, porque a gente já tá tendo conteúdo exclusivo pros membros, não só speed art, mas também vou trazer lives, vídeos como esse também, que vai ter a minha carinha comentando, mas por enquanto a gente tá tendo as speed arts e algumas delas são comentadas, tá bom? Tô trazendo principalmente as comissões que eu faço. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá, vai valer muito a pena se você gosta do conteúdo que eu trago aqui. Então vamos lá falar sobre o primeiro design aqui, que seria ele, o Heterodontosaurus, né? E o que a gente pode comentar sobre ele? Bom, primeiro que eu gostei, tá bom? Eu gostei do design do Heterodontosaurus, principalmente, cara, nesse frame aqui, ó. Eu gostei muito desse frame em específico, mas eu trouxe o Heterodontosaurus por conta de outro frame, sim, por conta desse maldito frame aqui, ó. Heitor, meu Deus, mas agora você vai contestar frames? Exatamente, meu hater favorito. Por que eu trouxe esse frame aqui? Porque, no geral, pessoal, algumas coisas que a gente tem pra comentar sobre o Heterodontosaurus. Se ele tinha pena ou não. A questão também das bochechas, né, que eles argumentam de uma forma bem ousada, né, até o Bruno do canal Zoomundo, um salve pra ele e pra Amanda, caso eles estejam vendo esse vídeo, né, ele comentou assim que um tanto ousado, né, essa questão de armazenar alimento nas bochechas como esquilos, e nesse sentido ele ficou mesmo com um comportamento, uns trejeitos muito de mamífero, né, estão mamiferizando os dinossauros, pessoal, mas esse frame em específico eu senti um pouco isso, né? Primeiro sobre as penas, né? O Heterodontossauro, ele é um animal, bem basal ali do grupo dos ornitísquios, né? Ele é um animal bem basal nesse sentido, e aí vem a pergunta, será que um animal basal teria penas desenvolvidas assim no corpo todo, né? Aí eu trouxe aqui algumas representações, olha, de paleoartistas como o Mário Lanzas, tá bom? Que ele trouxe uma interpretação do animal com, bom, não sei se a gente pode chamar de penas, né? Ou algum outro tipo de filamento, mas o animal tinha um revestimento de filamentos assim, só não sei se a gente pode chamar de penas ainda. Dá até pra ver que esses filamentos, eles não são, entre aspas, penas que parecem pelinhos, né? Isso aqui é um tipo de pena, tá? Existem esses tipos de pena. Até as aves hoje em dia, cara, elas não têm só aquela pena de ave que você imagina, né? Que a galera até usa pra escrever, tá ligado? Aquela pena de ave que o povo põe na tinta assim, ó, e aí escreve lá aquele pergaminho, mó foda. Então, as aves, elas têm outros tipos de pena no corpo também, tá? Se você for ver, sei lá, uma garça, uma cegonha, no pescoço, elas têm esses filamentos alongados também, tá? Essas penas alongadas. No decorrer do corpo, elas vão tendo outros tipos de penas, né? Em estágios mais desenvolvidos, digamos assim, outros estágios de penas, né? Então, assim, esse tipo de pena, que é filamentosa, assim, né? É um tipo de pena mesmo. E aí, o Mário Lanzas, eu não sei se ele trouxe como penas, mas ele trouxe um filamento pro bicho. E aí, outros paleoartistas, cara, vão trazendo interpretações mais interessantes também, né? Como esse Heterodontosaurus do Gabriel Gueto, que ele trouxe um animal bem cheinho, né? Bem fofucho, cheio de penas. E aqui tem uma outra interpretação do Heterodontosaurus. Esse artista, infelizmente, eu vou botar aí na tela, porque eu não me lembro agora. Mas essa outra interpretação, dá pra ver que isso aqui talvez sejam filamentos que não necessariamente eram penas, tá? Pra mim, parece encaixar um pouco com, um bicho basal. A gente não sabe se os bichos basais já tinham penas ou se penas é uma característica de animais, dinossauros mais derivados, né? Parecem até espinhos, né, cara? Parecem filamentos mais rígidos, assim. Particularmente, eu gosto dessa interpretação, mas não diria que as outras estão erradas. Então, eu não diria que, por ele ter penas aqui ao longo do corpo todo, está errado, tá? E agora o erro que eu vou comentar, né, já enrolando demais, seria essa postura do animal, né?
nesse sentido, cara, eu achei que ele tá bem esquilo mesmo. Primeiro que a posição dele, eu tô vendo que ele tá numa posição muito assim, ó. Aí tá segurando a comidinha aqui, né? Mas o que me incomoda é essa cauda, cara. Essa cauda quebra completamente a anatomia do bicho. Porque, ao que parece, né? Nesse jogo de câmera, a cauda tá posicionada igual de um esquilo, assim, ó. E isso fica muito estranho, né? Porque os dinossauros, eles não têm uma mobilidade tão grande. Quer dizer, as aves e alguns dinossauros aí paravianos, por exemplo, que tinham caudas, né? Eles tinham sim mais mobilidade na base da cauda assim, ó. Aí eles poderiam levantar a cauda dessa forma, ó. Aqui tá a perna, a cabeça, eles podiam levantar a cauda assim. Mas já é uma linhagem mais desenvolvida de dinossauros que tem essa mobilidade, né? E eu acho que pro Heterodontosaurus, isso não seria o caso, né? Ele não teria essa capacidade de dobrar a base da cauda dessa forma assim, ó. Pra mim, isso quebra muito a anatomia do bicho, cara. Talvez a maior mobilidade da cauda estaria aqui, ó. Mas esse jogo de câmera ficou um pouquinho esquisito. E principalmente eu achei a mão dele esquisita. Porque aqui, eu não sei vocês, mas olha só. Eu acho que nessa imagem aqui, ele tá muito com uma aparência meio esquilo mesmo. Ele tá bem mamífero, vai, digamos assim. Mas nessa outra imagem, ele tá bem dinossauro, cara. Ele parece mesmo um dinossauro nessa imagem. E eu acho que o que quebra aqui, não só essa cauda, mas essa posição das mãos que ele tá agarrando. Eu não acho que ele agarraria as coisas dessa forma, sabe? Vai ter gente achando isso meio chato, né? De tipo, ai, a ciência sempre limita os dinossauros, né? Mas, cara, esse bicho, eu não acho que ele teria condições de dobrar o punho dessa maneira pra agarrar alimento, sabe? De ficar, tipo, dobrar o punho assim, dobrar ele assim tão bem, sabe? Eu acho que ele teria uma limitação nesse punho. É uma opinião minha, sabe? Eu acho que aqui tá super tranquilo essa representação das mãos, mas aí chega aqui ele segurando essa pinha, cara, me soou um pouco estranho, e eu fiz até uma representação aqui pra vocês verem, de como eu acho que de uma forma mais dinossauresca ele seguraria esse alimento. Eu acho que essa dobra de punho que ele fez, né, e as mãos bem juntinhas assim com o corpo, não sei, cara, eu acho que ele seguraria com o antebraço mais afastado assim, ó, não sei, mas essa aqui foi a minha interpretação, tá bom? E é isso que eu tenho pra comentar. Vocês podem ver que eu trouxe essa aparência mais de filamentos rígidos aqui pra esse bicho, né? Mas no geral é isso. Acho que o Heterodontosaurus tá legal. Uma coisa aqui pras mãos deles, ao que parece, ele tem garra em todos os dedos. E esse não é o caso, ó. Veja o esqueleto do bicho. Ele tem garra no primeiro, nesse e nesse dedo. E aí nesse outro, ele tem os dedinhos bem pequenininhos, ó. Então aqui eu também fiz esse aspecto, ó. O quinto dedo aqui bem pequeno. Ele não tinha garra em todos os dedos. É isso. Vamos então pro próximo. No caso, é o Anchiornis, pessoal. Vamos lá falar sobre esse bichinho. Eu fiz uma interpretação bem legal dele aqui. Mas o que acontece? Eu acho que a discussão do Anchiornis é bem bacana, porque eu não diria eu, que essa coloração está errada. Pelo que eu estudei só um pouquinho antes de fazer esse vídeo. Todo mundo sabe que a aparência do Anchiornis é parecida com isso aqui, né? Um bichinho mais ou menos preto, com o topo da crista de penas avermelhada, enfim. E aí chega esse Anchiornis da série, né? Com um tom bem azulado. E a crista não, essa crista de penas não é vermelha, ela é laranja. Qual que é a discussão, né? O que eles descrevem é que o Anchiornis teria uma coloração no corpo, principalmente cinza, com a base das penas das asas preta, e aí ao longo delas, elas iam tendo esse aspecto branco com manchinhas pretas, né? Enfim, perceba que isso aqui, ó, essa coloração que o artista escolheu, não é preto. Isso aqui é preto, ó. Isso aqui é um cinza. Todo o corpo do bicho tá cinza, tá? Eu, pelo menos, eu tinha entendido que o bicho era preto, né? Na minha interpretação, quando bati o olho nessa imagem, o bicho é preto e tal. Não, isso é um cinza. E isso aqui também é um cinza. E isso aqui também é um cinza. Só que são tonalidades diferentes de cinza porque ninguém nunca deu a tonalidade certa, assim, aparentemente, né? Então pode ser um cinza claro, pode ser um cinza escuro, a gente não sabe. E aí existem essas interpretações de bicho com cinza mais claro, com cinza mais arroxeado e outros com cinza mais escuro. E aqui, particularmente, eu interpreto que, por mais que ele esteja azulado, né, eu sei, eu tô vendo também que ele tá azulado. Mas isso teoricamente... cara, isso na real tá muito azul, né? Mas enfim, teoricamente era pra ser um cinza, vai, digamos assim. Mas talvez a iluminação pareça um tom de azul, enfim. Mas é um cinza. Ou era pra ser, né? E eles resolveram fazer um cinza claro. Mas e a questão
da crista, né, que eles inclusive descrevem como ruffles, né, que é uma cor avermelhada tendendo para o marrom. Alguns paleoartistas trouxeram então essa crista e inclusive algumas partes aí do rosto desse animal também teriam essa característica e algumas peninhas com cor avermelhada também, né? E o Gueto também trouxe aqui, ó, nessa representação, ó. Podia até ser desenhada dessa forma que o Gueto fez, ou podia ser mais várias pintinhas assim, né? Várias peninhas aleatórias em vermelho. Podia, cara. A gente não sabe exatamente. A gente sabe mais ou menos a cor do bicho. Mas o que acontece? Por que fizeram em laranja aqui, então? Existe o estudo de 2010 que trouxe essa interpretação do bicho ser cinza, com as asas brancas e com pontinhos pretos e a crista avermelhada. Então teve esse estudo de 2010, mas teve um estudo em 2015 que eles analisaram outro espécime de Anchiornis que eles não encontraram os mesmos resultados do estudo de 2010. Ao que parece, eles não encontraram esses melanossomos preservados nessa região da crista penada, né? E que teriam essa característica de cor avermelhada. Eles não encontraram essa condição. Isso não quer dizer que o outro estudo esteja errado. Quer dizer que naquele espécime eles encontraram, mas nesse outro espécime isso não foi encontrado. E aí, eles tiram algumas conclusões possíveis disso. Primeiro, seriam a questão da preservação fóssil mesmo. Não preservou direito esses melanossomos, então não encontraram mesmo. Outra questão pode ser que o indivíduo que eles estavam estudando, esse outro espécime era um indivíduo menor. Provavelmente o indivíduo mais jovem. E aí, o que acontece? Por conta disso, pode ser que o indivíduo jovem, ele não tinha essa característica da crista penada mais avermelhada. E sim, essa fosse uma característica que indivíduos mais velhos fossem tendo, né, ao longo da sua maturidade. E outra hipótese que também foi tirada é que aquele espécime pode pertencer a outra espécie de Anchiornis, né? A gente podia estar diante de outra espécie de Anchiornis que não teria essa característica da crista avermelhada, né? E aí seriam animais que se diferem por coloração. Existe essa possibilidade e talvez aí, enfim, não tem como eu confirmar, mas talvez esse Anchiornis aqui pode muito bem ser ou uma outra espécie de Anchiornis, ou pode ser um Anchiornis mais jovem, e por isso ele tem essa característica talvez de um corpo mais clarinho e a crista penada não avermelhada ainda, porque é um indivíduo não maduro, né? E aqui, com base nisso, eu trouxe algumas interpretações. A primeira, esse indivíduo sendo um animal jovem, eu corrigi algumas coisas que pessoalmente também me incomodam nesse modelo. A gente pode muito bem ver que esse esqueleto aqui, ó, do Anchiornis, cara, olha o revestimento de pena, olha o volume de pena que esse bicho tinha, cara. Olha a cauda dele, a região do pescoço aqui, ó, tudo isso aqui, ó, seria pena. Então, tipo, o bicho tem um esqueleto fininho, né? E na série parece que fizeram o pescoço dele bastante fino com as penas, sendo que o próprio fóssil mostra que as penas, elas eram bem volumosas, digamos assim, elas preenchiam bastante o corpo do animal e ele tinha esse aspecto bem fofucho, né, no pescoço. Eu achei o pescoço dele muito fininho, cara. Então aqui eu tentei corrigir algumas coisas em relação às penas da mão, né? E provavelmente a disposição das penas seria um pouco diferente, né? E em algum outro momento eu farei um vídeo aqui no canal sobre penas. Enfim, eu tentei corrigir essa anatomia, né, das penas. Tentei também aumentar as penas da perna, né, que esse bicho teria, elas seriam bem mais compridas, ó, tá vendo? O bicho tinha 4 asas, ele tinha 2 nos membros anteriores e 2 nas pernas aqui, então essas asas tinham que ser mais volumosas também. Eu achei elas muito curtinhas pro bicho tecnicamente planar ou voar, sabe? Outra coisa que eles falam, parece que eles falam que na série o Anchiornis é uma ave. Ele não é uma ave, tá? Anchiornis não é uma ave, é uma outra linhagem de dinossauros paravianos. O Anchiornis, ele pertence ao grupo de dinossauros chamados paravianos. Mas todas as aves, tá? Todas as aves, elas vêm desse grupo que a gente chama de Aviale. Aí tem várias linhagens de aves já extintas. O próprio Archaeopteryx, ó, Aviale, Archaeopteryx. O Archaeopteryx, ele é considerado uma ave, sim, tá? O Anchiornis tá fora de Aviale, tá fora. Ele não é uma ave. Tem proximidade com as aves? Muita. Mas ele não era uma ave. E por fim, caso isso seja mesmo uma questão de o indivíduo ser jovem e outros serem maduros, eu também fiz essa versão aqui, ó, do animal com as penas
né, um animal um pouco mais maduro, com essas penas avermelhadas, né, como o estudo de 2010 propõe, e essa penugem no topo da cabeça bem maior também, né, porque aqui tá bem pequena. Então, sei lá, isso me faz acreditar que talvez esse bicho seja um jovem, né, ou pelo menos eles poderiam usar essa desculpa, né, pra falar, não, nosso design tá assim porque ele não é um adulto. Aí pronto, eles se livram dessa, cara. E vamos lá para o último, que seria, o nosso querido Allosaurus. O que tem pra gente falar desse Allosaurus, né, pessoal? Primeiro que ele basicamente é uma versão realista do modelo de Jurassic World, que inclusive, cara, esse modelo aqui, ó, é da série da Netflix, tá bom? É Teoria do Caos, né? Mas ao que me parece, mano, a Netflix tem acesso a esses modelos e meu palpite é que, tipo, como eles têm esses modelos, eles mandaram pros caras lá do documentário e falaram, não, dá uma modificada aí, faz esse bicho meio que mais realista, tenta acertar o crânio dele aí com o crânio de algum Allosaurus e vambora. E foi isso, cara, porque tá igual, até a cor tá igual. Mas o interessante foi essa cicatrizona aqui, ó, né, que eles trouxeram, bem ousado, né, mas eu gostei bastante, aliás, eu achei muito massa esse dinossauro com uma cicatriz desse tamanho. Eles não tiveram perdão com esse Allosaurus, realmente, né, e no final, tadinha, essa fêmea ainda teve um final miserável, mas mesmo assim, né, cara, eu achei muito legal, tipo, acho que eu nunca tinha visto uma cicatriz tão grande em um dinossauro em nenhuma mídia, assim, então achei muito interessante, mas mesmo assim, tem coisas pra gente comentar, e o Allosaurus é o bicho que eu vou deixar pra fazer a representação final nesse vídeo, tá bom? Porque os outros eu já fiz, eu vou mudar um pouquinho a dinâmica desse vídeo, e o Allosaurus vai ficar como a capa desse vídeo aí, tá bom? Mas vamos lá, porque eu quero refazer então esse Allosaurus. E eu não sei exatamente qual espécie de Allosaurus ele é, tá? O europeus com certeza não é, porque essa cena é descrita na América do Norte mesmo, tá? Na formação Morrison. E aí nós temos dois tipos, né, de Allosaurus nessa formação, ao que parece que eles eram contemporâneos, que seriam o Fragilis e o Gimadseni, sei lá como é que fala. E tem muita gente, pessoal, que reconstruiu esse Allosaurus como sendo um Allosaurus fragilis. E aí eles vêm e consertam essa região aqui do julgal, né, do animal, que ele teria uma boca bem caída, assim, ó. Tem muita gente reconstruindo ele assim, ó. Só que eu, particularmente, não acho que ele seja um Allosaurus fragilis, por conta dessa boca reta, cara. Tá muito na cara, olha o tanto que a boca é reta aqui, ó. E chega no julgal, eles não abaixam essa curvinha da boca, né? Ela se mantém reta, retíssima. E quem tem a boca reta? Esse Allosaurus aqui, ó, completamente reta, tá bom? Só que aí tem uma mescla de coisas que acontecem, né? Por exemplo, essa crista bem pontuda que esse Allosaurus tem, ó, dá pra ver aqui, por exemplo, ó, ela é bem mais pontudinha, que se encaixa bem como o Allosaurus fragilis e não tão curvada como o Allosaurus Gimadseni. Então eu não sei, mas eu particularmente reconstruiria ele como um Allosaurus, o Allosaurus Jim, tá? Vou chamar de Jim, Allosaurus Jim. Então vou até chegar esses crânios pra cá, pra eu ter uma boa referência de como reconstruir, ó. Primeiro que a narina dele, né, extremamente grande. E essa curva do focinho, eu acho que poderia aumentar essa região aqui, ó, cara. Acho que essa região aqui, ó, ela se mostra tendo mais volume mesmo. E aí, né, vamos deixar essa crista um pouquinho mais curvadinha, assim. Aqui do outro lado também, né. Lembrando que essa crista poderia ter uma queratina, né, que fizesse com que ela fosse pontuda. Então, particularmente, se eles quiserem usar isso como argumento para se defender, ok, né? Outro ponto, pessoal, que o que me incomoda um pouco nesse Allosaurus é que o olho dele tá muito para baixo, cara. Olha só, a crista termina aqui, né? Onde a crista termina, logo abaixo a gente tem a região da órbita e o olho fica aqui em cima, cara. O olho não fica aqui no meio, não. Esse parece que fizeram o olho no meio, ó, porque a região orbital, aqui a fenestra orbital do bicho, ela ia ser mais ou menos aqui, né? E olha onde fizeram o olho, cara. Era pro olho estar aqui. Olha só a diferença, já dá um sentimento mais reconfortante de ver um Allosaurus, cara. Vamos deixar essa boca bem retinha. E eu queria me atentar a esses dentes, cara. Esses dentes também, não sei, viu? Esses dentes não tão legais. Ó, vocês podem ver que essa região aqui, ó, ela se estende bem pra trás, né, pessoal? Então a boca dele vai bem mais pra trás aqui, ó. Ó, aqui a outra fenestra, ó, lateral temporal, né? E aí vem a musculatura aqui, né? Preenchendo tudo, enfim. Eu tô só tentando fazer o crânio primeiro, tá? Ó, e essa mandíbula, ela... Aí sim, né? Tem outra questão também. Eles fizeram essa mandíbula bem grandona, como a do Allosaurus fragilis. Mas não sei, né? Se fosse um Allosaurus fragilis, tinha que ter essa boquinha mais caída aqui, né? Mas enfim, como eu tô reconstruindo como o Allosaurus Jim, então eu vou fazer essa mandíbula aqui mais fininha. A pontinha aqui tá ótima, né? Eles fizeram um queixinho legalzinho pro nosso bichinho.
Ó, aqui já tá legal. Eu posso colocar uma papada nele? Claro que eu posso. Posso fazer o que eu quiser. E vamos se atentar agora aos dentes, pessoal. Os dentes dele, eu não sei aqui se na série, cara, eles estão bem quebrados, né? O bicho levou uma mordida que arrancou os dentes, estão bem tortos e tal. Mas eu acho que os dentes dele eram pra ser maiores, cara. Então vamos lá, né? Fazer essa boca meio fechada. E principalmente, como a boca tá fechada, os dentes de baixo não aparecem. Esse animal, ele não teria esses dentes cruzados aqui, ó. Dá pra ver que esse dente aqui, ó, ele tá pra frente. Não sei se a mandíbula dele tá deslocada, ó. Dessa fêmea deslocou, né? Mas parece que os dentes estão cruzados, cara, ó. Não sei, tá um pouquinho estranho isso aqui. Realmente parece que ela tá com a boca torta. Pode ser o caso. É uns dentes bem mais encorpados, né? Parece que ela ficou com uns dentes bem pequenininhos, assim. Sendo que o bicho tem uns dentão, mano. Eu também acho que os dinossauros, eles não teriam esse fechamento tão extremo, assim, ó. Eu faria a boca mais ou menos aqui. E os outros dentinhos aqui embaixo, ó. Por baixo desses da maxila, né? E o bicho estaria com a boca mais ou menos assim. Por quê? O que selaria a boca de verdade? Os lábios, tá? Então, olha. Eu vou trazer um pouquinho pra cá. Agora, vamos pensar na musculatura desse bicho. Primeiro, né, os músculos aqui da mandíbula, esses músculos aqui estariam o ouvidinho, né? Será que eles fizeram o ouvidinho dela? Cadê o ouvidinho? Tá nem pra ver direito. Deve estar por aqui, né? Tá aqui o ouvidinho. A gente, claro, pode sim colocar um revestimento de gengivas, né, nesses dentes. Então, primeiro vamos para as gengivas, ó, cobrindo boa parte desses dentes aqui. E aí sim, né, daria a impressão de que eles são um pouquinho menores. Ó, gengivas cobrindo. Gengivas aqui também. Eu vou dar uma pintada nesse negócio, pra vocês vão ver que fazer uns dentes meio amarelados, podre. Eu acho que quando a gente vai retratar o lábio nos animais, ó, vamos tentar fazer... Primeiro, vamos tentar imaginar o lábio cobrindo toda essa região aqui do bicho, né? Então, talvez ele teria um lábio assim. Lembra que o tecido mole na região do crânio desses animais, eles dariam sim um volume maior pro crânio inteiro, né? Então, imagine que o crânio desses animais vai meio que dar uma encorpada assim, ó, com um revestimento de tecido mole. Podiam ter dado um destaque maior, né, pra essa região aqui do, acho que é lacrimal, né? Pra essa região da crista aqui, ia ser mais interessante também, né? Se eles tivessem dado uma moralzinha. Enfim, né? Olha, eu vou tirar essa parte de trás. E aí a gente tem um alossauro super fofinho, né? Agora vamos deixar ele nojento com essa cicatriz. E o que eu quero mostrar pra vocês? Cara, esse lábio tá parecendo muito pele. Só pele, tá ligado? Tipo, não parece que esse lábio, ele é carnudo. Porque o lábio, ele seria uma estrutura carnosa nos dinossauros. Eles não mexeriam assim, ó. Igual a gente, né? Que é músculo, digamos assim, né? Não sei, cara. Seria uma estrutura mais volumosa. Porque parece que é só pele. Tipo esse aqui que você tem no antebraço, sabe? Não sei. Você tem entre os dedos, assim, ó, pele. Parece que é pele fina. E eu acho que seria uma coisa mais carnuda. Então, vamos lá pra esses dentes aqui, ó. Vou tentar fazer esse mesmo machucado, mas tentar dar essa profundidade pros lábios agora, ó. Primeiro, fazer o formato dele, né? Aqui, pronto. Agora, vamos dar a profundidade, ó. Digamos que isso aqui, ó, toda a carne exposta. Isso aqui, ó, é a grossura que o lábio tem. Grossura do lábio, ó. Vamos fazer essa parte avermelhada pra vocês entenderem. E a questão é que eu acho que tinha como deixar mais violento, sabe? Mais gráfico. Mais da hora. Mais da hora. É isso mesmo. E tinha como, principalmente, passar essa ideia de que lábio é uma estrutura volumosa, cara. Os lábios do dinossauro não iam ser só pele, assim, não. Esses dentes expostos, provavelmente, eles iam estar muito amarelados, assim, bem estragadões, cara. Talvez umas gengivas mais retraídas do que a outra, não sei. Imagina tão infeccionado que isso aqui estaria também, né? Tipo, botar uns negócios meio amarelo também, ó. Tipo, umas doenças, carne podre. O bicho já tava meio zumbi, assim. E aí, ó, o que vocês acharam, hein? Qual que tá pior? Qual Allosaurus ficou pior, cara? Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte. E agora eu vou finalizar esse Allosaurus. Eu vou tentar, na verdade, fazer a mesma cena. Eu vou tentar fazer uma releitura dessa imagem do zero. Vou até desenhar ele de novo, tá? Porque tem algumas coisas assim que eu particularmente não gostei aqui também. Mas eu vou dar uma mudada nele. E essa então vai ser a capa nova do vídeo. E espero que vocês gostem também. E desejem a parte 3 e 4, né? Pra gente já finalizar essa nova série que eu estou fazendo de Paleoartista Opina, né? Vou até fazer a playlist disso. Mas é isso então. Fiquem aí com a minha timelapse. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão.